Olá, meus amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos ao segundo vídeo do nosso workshop Workflow em PRF, onde falaremos um pouco sobre manipulação e obtenção das diferentes variações de PRF propriamente ditas. Fique ligado, que tem muita informação bacana nesse vídeo. E eu queria começar dizendo o seguinte: hoje em dia tem muita coisa sobre PRF aí na internet, muita informação, e o nosso objetivo é esse mesmo. Eu e o Bruno vimos trabalhando nisso há alguns anos já, e nós não somos os únicos, tem algumas pessoas muito boas fazendo um trabalho muito bacana. Mas eu quero deixar um alerta: se em algum momento você se deparar com alguém dizendo que só o protocolo X funciona, que só a maneira dele de fazer PRF, ou que só a centrífuga dele funciona, corra longe. Isso é uma inverdade, isso não é correto. É uma maneira de uma pessoa estar te vendendo um curso X, um protocolo Y, uma centrífuga Z, tá? Existem diversos protocolos e todos eles funcionam. E o nosso objetivo aqui nesse vídeo é não ensinar todos, porque não daria tempo, mas ensinar os principais e pincelar as principais diferenças entre cada um deles, tá bom? O primeiro protocolo, que na verdade não é o protocolo original, mas ficou conhecido como protocolo original, é o protocolo LPRF, que do inglês significa Low Cost and Platelet Rich Fibrin, fibrina rica em plaquetas e leucócitos. Foi um protocolo desenvolvido pelo próprio professor Joseph Chocron, o idealizador da técnica 5 anos antes, juntamente com o Doran, em parceria com uma empresa que fabricava a centrífuga, que era a Intralock. Essa centrífuga é excelente porque ela já vem pré-programada. Você coleta o sangue, coloca na centrífuga, aperta um botão e já está tudo pronto. A sua centrífuga vai rodar a 2.700 rotações por minuto por 12 minutos. E a partir daí, você vai ter o seu LPRF prontinho para usar, não precisa esquentar com nada. E durante muito tempo, acreditou-se que só a centrífuga da Intralock funcionava, só o protocolo LPRF funcionava porque era o original, porque era o do Chocron, porque a Intralock foi a primeira, porque era a única que tinha estudos, etc, etc. Até que o próprio Chocron resolveu firmar uma parceria com uma outra empresa, melhorar o seu protocolo, diminuir a força G de 400G para 200G. E se você não sabe o que é força G, volta lá no nosso material preparatório, a gente tem um vídeo explicando isso com detalhes. E agora não mais tínhamos o LPRF, sim o APRF, o A de Advanced Platelet Rich Fibrin, que era nessa centrífugazinha aqui, que é a centrífuga Duo. Por que Duo? Que essa centrífuga resolvia um problema. Além de ter a fibrina em fase sólido-gelatinosa, você também poderia ter a fibrina em fase líquida, o que até então não era possível. Então, essa centrífuga também tinha a proposta de nos trazer o IPRF, o I de Injectable Platelet Rich Fibrin. Então, se apertava um determinado botão com um determinado tipo de tubo, ela te dava o APRF. Apertava um outro botão com outro tipo de tubo diferente, ela te dava o IPRF. Entretanto, o IPRF, ou pelo menos a fibrina em fase líquida, não nos foi originalmente apresentada pelo professor Joseph Chocron. Algum tempo antes, um professor brasileiro, o professor Mourão, através de uma nota técnica sem muita repercussão na época, ganhou mais repercussão depois, nos sugeriu um protocolo de 3.300 RPM por 2 minutos numa centrífuga específica, com um tubo inteiramente de plástico, sem nenhum tipo de jateamento interno, sem nenhum tipo de aditivo químico, para obter uma fibrina em fase líquida. E esta fibrina em fase líquida poderia ser injetada em algum local ou misturada com um biomaterial da sua escolha para gerar o que depois ganhou o nome de stick bone, ou steak bone, ou compósito, ou PRF block, que nada mais é do que a mistura de um biomaterial, normalmente um biomaterial xenógeno da sua escolha, com o PRF para utilizar em situações mais desafiadoras, principalmente de regeneração óssea guiada. E temos também, além desses protocolos que foram apresentados, temos o protocolo Double, que na verdade é um derivado do protocolo Fibrin, que foi nos apresentado
por um professor brasileiro também, o professor Leonel. O professor Leonel foi, se não o primeiro, um dos primeiros a valorizar não as máquinas, não as centrífugas, e sim os parâmetros de centrifugação propriamente ditos. E ele foi muito feliz em fazer isso e muito humilde em nos trazer o protocolo Fibre, não como o melhor protocolo de todos, e sim como mais uma opção de trabalho para utilizar PRF em nossas clínicas. Calma, eu sei que está um pouco confuso essa coisa aí de força G, mas Jorge, eu tenho uma centrífuga da marca X e a minha centrífuga eu não sei programar a força G, eu posso no máximo mexer na velocidade. Como é que eu faço para achar essa força G aí para fazer o APRF, o IPRF, o LPRF ou o protocolo Double? Através de uma formulazinha onde força G, que é a força centrífuga, é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Vamos entender essas variáveis. A massa eu posso considerar mais ou menos como uma constante. Porque se eu tenho tubo de vidro e eu tenho esse tubo preenchido em sua capacidade máxima, eu posso considerar a massa mais ou menos igual. Claro, o sangue do meu paciente pode ser mais denso ou menos denso do que o sangue do paciente do colega. A minha veia pode gotejar um pouco mais rápido do que a veia do colega, então eu posso ter alguns poucas gotas a menos num tubo do que no outro, mas a massa é uma grandeza mais ou menos constante. O raio vai variar entre diferentes centrífugas. A centrífuga A tem um raio diferente da centrífuga B, mas dentro da sua centrífuga, o raio é uma constante. Salvo as centrífugas de rotor variável, nós não vamos falar sobre elas nesse vídeo. Então, você precisa calcular o raio da sua centrífuga. Quando o fabricante te fornece esse raio, você usa o raio que o fabricante te informou. Quando ele não te informa, você tem que medir, o que gera um outro inconveniente, que é da onde medir. Hoje sabemos que a melhor forma deveria ser no fundo do tubo, mas às vezes é muito difícil você medir o raio no fundo do tubo, então a gente acaba tendo que medir na parte superior do tubo, no rotor, na parte inicial do rotor da centrífuga. Dá muita diferença, Jorge, medir no início, medir no final? Depende, é trigonometria. Se a angulação do tubo dentro da centrífuga for muito alta, vai dar diferente. Aqui está o centro do rotor, né? O raio aqui é muito diferente do raio aqui. Mas se o tubo tiver uma inclinação menor, vai dar menos diferença daqui até aqui. Mas se o fabricante não te oferece, ou você lança a mão de várias fórmulas de trigonometria para achar o raio no fundo do tubo, ou você acaba utilizando o raio no início do tubo mesmo. Jorge, eu não gosto de física, cara. Como é que eu vou utilizar essa fórmula para calcular essa força G? Não tem um jeito mais fácil, não? Até tem. Lembra que todas as outras grandezas são meio que constantes, a força G é o que eu quero, a massa é uma constante, o raio é constante dentro da sua máquina. O que é que você vai modificar? A velocidade. O que é que a máquina te permite mudar, programar? É a velocidade. Então, o professor Mourão também nos deixou esse site muito prático, onde você pode colocar a força G que eu quero, ou pode colocar o raio da centrífuga que você tem e ela te dá a força G. Então, eu coloco aqui o raio da minha centrífuga, um exemplo 12, e aí eu vou testando. 1.300 RPM vai dar uma força G de 226. Aí eu posso abaixar aqui um pouquinho, tentar 1.290, 1.250, até chegar numa força G de 200, caso eu queira utilizar o protocolo 200G. Então repare que não é a centrífuga, até que me prove o contrário, nenhuma centrífuga é melhor do que a outra, salvo as centrífugas de ângulo variável que ainda estão chegando, ainda são novas. Mas dentro das de ângulo fixo não existe uma centrífuga melhor do que a outra. Todas as centrífugas são boas, desde que você saiba programá-la adequadamente. E agora, com esse site, você já sabe. E sobre a manipulação desses concentrados propriamente ditos, nós precisamos de alguns instrumentais bem específicos. Nada absurdo, nada muito caro, nada muito difícil de achar. Hoje nós temos diversos fabricantes que fabricam esses estojos. Qual o melhor estojo? É o estojo que funciona melhor para você, tá? Esse aqui é o meu, onde eu tenho um tamanho razoável, que eu acho bem confortável, dá para comprimir 5, 4 membranas ao mesmo tempo. Às vezes 6, é suficiente para mim.
Tem uma plaquinha aqui, onde eu vou colocar em cima desse estojo perfurado para fazer a membrana. Temos esses orifícios aqui, que através desses pezinhos eu comprimo para fazer o plug. Vou mostrar tudo isso com detalhes. Tem uma pinça de qualidade para apreender, uma tesoura de qualidade para picotar as membranas, uma espátula para manusear a membrana e misturar ela com biomateriais e uma espécie de concha ao contrário que funciona muito bem como calcador para eu colocar esse biomaterial dentro do seu maxilar ou dentro de um alvéolo. Também vem com duas cubetinhas de tamanhos e profundidades diferentes. Esse é o meu estojo, tá? Tem estojo com 3 furos, com 5 furos, estojo maior, estojo menor. Escolhe aquele que mais se adequar às suas necessidades. E aqui eu já tenho os coágulos previamente centrifugados em tubos de vidro ou tubos de plástico com jateamento de sílica. Se você ainda não viu a nossa aula sobre materiais, tá lá no conteúdo preparatório, mas recapitulando. Tubos de vidro ou tubos de plástico com jateamento interno de sílica simulando vidros fazem a fibrina em fase sólido-gelatinosa. E tubos inteiramente de plástico sem jateamento fazem a fibrina em fase líquida. Lembrando que nenhum dos tubos tem nenhum tipo de aditivo químico, tá? Antigamente a gente categorizava esses tubos pela cor da tampa, mas hoje em dia os fabricantes estão fazendo muita confusão e cada hora alguém lança um tubo com uma cor de tampa diferente. Não dá mais pra gente se pegar em cor de tampa, tá? A gente tem que lembrar da construção, da estrutura dos tubos. E aqui eu coloquei 2 coágulos em cima dessa plaquinha que eu vou comprimir para fazer membranas e estou colocando um coágulo em cima desse orifício que com um pezinho desses aqui eu vou comprimir para fazer um plug. E aqui eu tenho a minha fibrina em fase líquida, o meu IPRF, extraído de um tubo de plástico com a ajuda de uma pipeta, poderia ser extraído também com a ajuda de uma seringa. E aqui eu tenho 3 coágulos em cima da minha caixa perfurada, eu aí só posiciono a placa em cima e observe que a placa vai cedendo. A própria gravidade já dá um peso suficiente para desidratar as membranas. Não precisa eu comprimir, não precisa eu apertar os meus coágulos de PRF. A própria gravidade já me dá isso. Após 2, 3 minutos de compressão, eu vou remover essa tampa e vou ter as minhas membranas. Do lado direito da imagem, eu tenho um coágulo que eu já comprimi com o pezinho e ele vai ser desidratado após 2, 3 minutos na forma de plug. Após aguardar 2 a 3 minutos, eu posso remover a minha plaquinha e eu já tenho aqui prontas meus 3 coágulos desidratados na forma de membrana, prontos para serem manuseados de pinça e colocados onde eu quiser. Eu posso forrar uma ferida, proteger uma ferida cirúrgica, posso colocar ela por cima de uma membrana de colágeno ou por cima de uma membrana rígida para melhorar a qualidade do tecido mole após o reparo da ferida. Posso colocar ela dentro de um palato, numa área doadora de enxerto de tecido conjuntivo. Posso fazer o que eu quiser. E aqui uma vista mais aproximada do coágulo que foi desidratado na forma de plug. Ele pode ser removido de pinça, como todos os outros, e os plugs são excelentes para preencher espaços. Pode preencher um alvéolo, preencher uma cavidade, como por exemplo preencher um seio maxilar. Plugs são ótimos para preenchimento de espaços vazios. E as possibilidades desses materiais são inúmeras. Além de todas as possibilidades que eu já citei, esses materiais podem ser misturados entre si e com um biomaterial da sua escolha para fazer o tão famoso, tão conhecido stick bone, ou steak bone, ou PRF block, ou compósito. O nome pouco importa, mas é basicamente uma mistura de PRF na forma sólida, líquida e um biomaterial da sua escolha, preferencialmente um biomaterial de boa qualidade e de reabsorção lenta. E eu vou mostrar para vocês uma forma de fazer stick bone. Não é a melhor, não é a única que funciona, é uma das formas que eu utilizo, que eu gosto e que eu acho bastante prática. Aqui nessa cubeta eu tenho uma membrana picotada, ela já foi bastante picotada com a ajuda da pinça e da tesourinha, para ela ficar com pedaços bem pequenos. E agora eu vou misturar essa fibrina picotada com o biomaterial da minha escolha. Pode ser qualquer um,
preferencialmente de boa qualidade de reabsorção lenta. Com a ajuda das espátulas, eu vou homogeneizar essa mistura sólida aqui. Eu vou misturar a minha membrana picotada, minha fibrina picotada, com os grânulos do biomaterial. Isso não é stick bone ainda, tá? Porque ele não está aglutinado. Aqui é uma mistura de PRF com biomaterial e que serve muito bem para colocar do jeito que está aí dentro de um seio maxilar, por exemplo. Agora eu vou aglutinar com o IPRF, que já está aqui na minha pipeta, vou gotejar ele um pouco sobre a minha mistura e com a ajuda das espátulas eu vou moldando no formato que eu desejo. Qual formato? O formato aproximado do meu defeito, lá na cavidade bucal do meu paciente. Vou moldando ele de um lado, comprimindo delicadamente, dando o formato que eu quero, esperando enquanto elas aglutinam. E com a espátula é bom, ó, porque eu posso virar ela como se fosse uma panquequinha. O lado de baixo agora ele está bem mais lisinho, porque ele estava contra a superfície metálica da cuba. E agora eu vou gotejar mais um pouquinho para que ele termine de aglutinar. E aí eu vou manipulando com a espátula, vou terminando de arrumar esse material, de dar o formato que eu quero nele, para levar na minha cavidade bucal. Após alguns minutos, esse material vai estar aglutinado, pronto para ser levado de pinça até a boca do meu paciente. Aqui vale algumas considerações importantes. Você pode fazer o stick bone sem a membrana, utilizando somente a fibrina em fase líquida e o biomaterial. Dessa forma, você vai ter um stick bone mais robusto, mais compacto, mais condensado. Entretanto, ele vai ser mais difícil de aglutinar. A membrana picotada facilita muito a aglutinação e manipulação desse material. Mas tem como fugir um pouco disso. Se você utilizar só a fibrina em fase líquida com o biomaterial, você pode favorecer, facilitar a aglutinação dos grânulos utilizando uma cuba de vidro. Sim, substitua a cuba metálica por um recipiente, uma cuba de vidro. A superfície do vidro vai favorecer bastante a aglutinação da fibrina em fase líquida e o manuseio do seu stick bone. Quando você utiliza a membrana picotada facilita muito essa aglutinação, aí tanto faz cuba metálica ou cuba de vidro. Lembrando de nunca colocar muita membrana picotada. Hoje, ou eu não coloco, ou eu coloco bem pouquinho. Porque quanto mais membrana picotada você colocar, menos volume seu stick bone vai ter a longo prazo. Lembre-se que o PRF, em fase sólido gelatinosa, plug, membrana ou membrana picotada, ele vai funcionar como um arcabouço tridimensional temporário. Se você fizer um stick bone com muita membrana e pouco biomaterial de reabsorção lenta, ao longo das primeiras semanas você vai perder muito volume. Então, ou você coloca pouca membrana ou você não coloca membrana, coloca só a fibrina em fase líquida, tá bom? E agora, todos os materiais estão prontos para serem utilizados na prática, lá no nosso paciente, dentro do nosso consultório. E esse é o tema do nosso terceiro vídeo do workshop Workflow em PRF, aplicações práticas. Mas antes disso, amanhã tem uma live de perguntas e respostas sobre obtenção e manipulação dos concentrados. Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no nosso próximo encontro.